Bom, o Ministério Público quer que a Prefeitura de Porto Alegre tome providência em relação à situação do bairro Cidade Baixa. A Promotoria de Defesa do Meio Ambiente aponta que estabelecimentos abusam de licenças. Eles estão atuando como distribuidores de bebidas ao invés de bares. Por isso, muita gente compra e acaba consumindo na rua. E é sobre este assunto que a gente conversa com a presidente da Associação dos Moradores do bairro Cidade Baixa. Então, vamos lá. A presidente da associação é a Roberta Rosito Correia, já está com a gente. Roberta, seja bem-vinda. A gente já conversou sobre este assunto, né, numa outra oportunidade. Estive no bairro Cidade Baixa nesse final de semana, um pouco cedo, né, para a turma que frequenta lá, porque eu acho que o pessoal chega depois da meia-noite lá. Mas antes mesmo da meia-noite o movimento era intenso. E como eu disse, o calor está levando muita gente para a rua, calor fora de época. Mas isso também é irrelevante porque a gente dorme no verão, a gente quer também dormir em agosto e a situação dos moradores é muito delicada. Na tentativa de resolver os conflitos que tomam conta do bairro, inclusive a presença da Brigada Militar com a tropa de choque nos últimos finais de semana, o Ministério Público, então, incumbiu a Prefeitura de Porto Alegre uma tarefa: revisar os alvarás dos bares que atuam no bairro. Bom, como é que vocês acham que isso é um primeiro passo para resolver? Não adianta, né? O problema é muito mais complexo do que simplesmente só os bares. Olha, é muito mais complexo. Porque, assim, há 2 anos e meio atrás, a gente tinha conseguido diminuir em 40% todo esse tipo de problema, porque a gente tinha um efetivo de brigada militar dentro do bairro, com muito apoio. A gente tinha uma prefeitura que atuava, né, de uma maneira ou de outra, pelo menos um apoio. Um pouco antes da campanha eleitoral, havia uma promessa e um pedido que foi feito numa reunião junto com os representantes dos bares, dos moradores, para que a procuradora do município revisasse alguns alvarás e trabalhasse com a SMIC, na época, que era responsável por tudo isso. Mas isso veio a campanha eleitoral, trocou o governo e isso mudou. Há 2 anos, a gente foi atropelado por mudanças políticas na Brigada Militar, o que tirou o efetivo e todo um trabalho que vinha sido construído junto com a 2ª Companhia e o 9º Batalhão, e tinha uma fiscalização pesada nos fins de semana, tinha a operação final de semana na Cidade Baixa com um efetivo maravilhoso, né? Então, assim, nós fomos atropelados por atos políticos, nós fomos atropelados pelo descaso em relação a alvarás provisórios, a alvarás que são distribuídos sem a mínima condição ou sem a mínima fiscalização para casas que são garagens, que são quartos de apartamento, até janelas ou até supermercados que a partir das 19 horas começam a vender bebida, não conseguem botar esse público dentro do seu recinto e eles ficam na rua. Sim. Né? E o que é pior, vem o som automotivo. Como a IPTC não atua, como a Brigada Militar está desfalcada, ninguém controla isso. Então, a gente tem verdadeiros bailes, funks, em plena rua. Isso acontece na esquina da Lime Silva, isso acontece na João Alfredo, isso acontece na Joaquim Nabuco com José do Patrocínio. Quer dizer assim, não existe, é uma terra de ninguém. Sim. É uma agressão aos moradores. E como tu bem disseste, assim, a gente precisa trabalhar o ano inteiro. Então, não é o verão ou o inverno que vai aliviar ou não. Claro. Bom, você aí de casa, se você é morador do bairro Cidade Baixa, você pode fazer a sua manifestação. Se você também é frequentador e gosta da vida noturna, aqui tem espaço para todo mundo se manifestar, até mesmo com alternativas. Mande a sua ideia para o 99588-2374, 99588-2374. Pelo WhatsApp você manda a sua mensagem de texto. Bom, está com a gente por telefone a Thaís Cap, que é diretora executiva da Abrazel do Rio Grande do Sul, representando aqui a Associação de Bares e Restaurantes, né, aqui no estado. A Thaís está na linha com a gente. Boa noite, Thaís, tudo bem? Boa noite, Vivi. Tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Bom, a gente já antecipou, né, nessa tentativa do Ministério Público em resolver, passando a missão para a Prefeitura, fiscalizar primeiramente os alvarás dos bares que atuam no bairro Cidade Baixa. Essa medida, na tua concepção, ela vem para contribuir, ela vem para ajudar? É um primeiro passo para a gente resolver essa situação? A Abrazel tem participado de vários debates em torno do problema da Cidade Baixa. A sede da Abrazel fica no bairro, eu sou moradora do bairro. E a gente entende, já apresentou alguns dados, de que o fechamento do bar
antes do horário que eles estão fechando não é a solução do problema. Pelo contrário, né, não tendo espaço para eles entrarem dentro daqueles estabelecimentos regularizados, né, sempre bom frisar, ele acaba indo para a rua. Então, a gente aposta numa fiscalização, sim, dos alvarás que estão emitidos, fiscalização e não cassação desses alvarás, e também em ações conjuntas da comunidade educativa, né? O problema que a gente percebe não está dentro do estabelecimento regular, e sim no comportamento do consumidor, que acaba não entrando em estabelecimento nenhum e levando até a sua própria bebida de casa ou comprando no mercado e ficando na rua, daí sim provocando um transtorno para todo mundo, inclusive para o comerciante. Bom, essa situação dos horários de funcionamento, tu disseste que talvez não resolva todo o problema. Isso também não acaba prejudicando os trabalhadores, especialmente os bares e restaurantes que estão regularizados? De que forma isso gera um impacto econômico, na medida em que tem gente atuando como distribuidor, né, de bebida, tem alvará para distribuição de bebida e atua como bar, né, vendendo a bebida alcoólica. Isso também não acaba prejudicando vocês? Com certeza, isso prejudica o mercado regular. As iniciativas empresariais locais já até chegaram ao ponto de denunciar alguns desses pontos, né, de comércio. A gente nem chama isso de estabelecimento, porque muitas vezes esse empresário, né, digamos empresário, ele nem CNPJ tem, quando fará um alvará de funcionamento dentro das normas que a prefeitura nos exige. Então, sim, esse tipo de comércio prejudica muito. A gente tem um problema muito grave com os ambulantes também, e acaba tendo comércio para menor de idade. É todo um problema que se desencadeia essa falta de regularidade no comércio de bebida alcoólica de rua. Bom, para fechar, alguma sugestão que tu gostaria de deixar público aqui, algo que a Brasel já está tomando como medida, que pudesse ser algo novo, um fato novo? A gente já teve alteração de horários, de bares, de funcionamento. O que poderíamos acrescentar na visão da Brasel? Nós precisamos de uma legislação mais clara para aquele empreendedor que deseja empreender de forma séria. Hoje a gente tem um problema de legislação que iguala restaurante a bar, ou tu vira casa noturna, ou tu continua no mesmo bolo ali de restaurante, bar, pub. Então a gente acredita que é preciso uma legislação específica e um trabalho da própria prefeitura, junto com os poderes de segurança, né, Brigada Militar e EPTC, para que seja feita uma fiscalização do comércio de rua, comércio de ambulante. A gente tem uma conversa muito próxima com a Secretaria de Desenvolvimento, que é quem deveria regular isso, mas eles têm algum problema de contingente, principalmente o problema de horário. É o tipo de fiscalização que não adianta ser feita antes das 22. Ela precisa ser feita no horário da madrugada, que é quando acontece o delito. A gente também aposta e pede, né, solicita que a Polícia Civil faça um trabalho no bairro em relação ao tráfico de drogas e com o DECA do consumo de bebida alcoólica por menores de idade. Então, é uma ação conjunta, uma ação coletiva, precisa de diálogo com o morador. O empresário sério, ele já foi orientado pela Brasel em ações específicas e pela CCB, que é a Associação dos Comerciantes do Bairro, a não comercializar bebida para consumo externo. Aquela cerveja que tu leva no copo plástico, essa a gente já orientou os estabelecimentos sérios que não comercializem hipótese alguma para evitar que ele consuma do lado de fora. E muita fiscalização, né? Além da parte da educação, que esse é um trabalho bem mais delicado de ser feito, mas que a gente continua insistindo. Muito bem, Thaís, muito obrigado por nos atender, né? E a gente espera que todos possam, né, ter paz e também tenham o seu comércio, a atividade econômica da cidade continue funcionando, assim como os espaços culturais. Obrigado pela tua participação, seja sempre bem-vinda, Thaís. Eu que agradeço o espaço, estamos sempre à disposição aqui, a Roberta também, que já nos conhece. Qualquer coisa que a gente possa ajudar os moradores, a gente está à disposição ali na República 108. Muito obrigado mais uma vez. Bom, vamos para a participação do Facebook. Quero mandar um abraço para quem está nos assistindo na live do Facebook. Você pode assistir o programa ao vivo pelo facebook.com/ubratv em qualquer canto do mundo. Se vai viajar, pode continuar nos assistindo pelo Facebook. O Daniel Vitor Fernandes, fiscalização mais ríspida. O bairro tem um charme. Fechamentos de bares não é a solução, essa é a opinião do Danley, isso mesmo. Mas isso é uma bandeira que a gente sempre levantou. A gente não é a favor de fechamento de bar, né? A gente é a favor, os moradores defendem o bar legalizado, o bar fiscalizado.
E outra coisa, a prefeitura tem as armas para fazer isso, né? Existe uma lei de polarização que não é respeitada na emissão dos alvarás. Então, assim, ó, se essa lei de polarização ela fosse realmente respeitada, se não houvesse aquele jeitinho brasileiro, né? Muito desse barulho que é produzido por casas que não têm o isolamento acústico não estaria acontecendo. Sim. Né? Fora isso, na João Alfredo, por exemplo, a gente tem um acúmulo muito grande de casas muito próximas. Né? O que é um público que chama a atenção dos ambulantes, que chama a atenção dessas portas de garagem, que a gente chama, que abrem para vender bebida para aquele povo que está na fila e que acaba saindo da fila para ficar bebendo na rua e fechando o trânsito, agredindo os moradores quando eles tentam chegar nas suas casas para guardar carro, porque tem os mais diversos tipos de horários de serviço. Então, assim, ó, realmente fechar o que está legal e o que trabalha junto pelo desenvolvimento do bairro, não é esse o nosso objetivo. Sim. Né? O nosso objetivo, sim, é fechar quem está lá para infernizar o morador, quem não quer se juntar ao morador para fazer da Cidade Baixa um bairro misto, onde exista o respeito mútuo entre comerciante e morador, e principalmente, né, o impedimento de via pública. A gente sabe que tem alguns políticos da Câmara de Vereadores que acham que o espaço público pode ser tomado por todo mundo a qualquer hora. Não é isso, tem que ter respeito. Se eles estão lá, eles estão representando uma parte da população, e essa parte é muito morador, é muito trabalhador que precisa dormir. Então, precisa ser respeitado Sim. também pelo poder público municipal. É que acaba... Eu fiquei pensando aqui algumas alternativas, coisas que eu vi, né? Por exemplo, em espaços diferentes, como Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, né? Que tem um acúmulo muito grande de pessoas e algumas vias ficam trancadas para que essas pessoas possam ficar na rua, né? E se tome o espaço público, mas essa é uma observação muito pertinente, porque se a gente for fechar João Alfredo, obviamente ganham visibilidade os bares com aquela fila e aquela aglomeração. Só que se a gente olhar em volta, tem uma série de prédios com garagens, com gente que mora ali. Então fica meio difícil propor isso para fechar uma rua numa sexta-feira. E as agressões que vêm pelas redes sociais, né, elas são assim, que não merecem nem que a gente discuta as agressões. Mas assim, é importante que as pessoas saibam que as pessoas lá financiaram seus imóveis. Pagaram para estar lá. Sim. Pagaram pela sua moradia. Assim como eles pagam para estar no bar e acham que tem direito de ficar berrando, bebendo e atrapalhando a vida de quem mora lá, quem mora lá também paga para morar. Paga impostos, paga prestação, paga água, paga luz. Então, assim, ó, precisa achar uma solução comunitária. Sim. E essa solução comunitária, sem fiscalização, sem o envolvimento da Brigada Militar e principalmente sem a grande e boa vontade da Prefeitura em cumprir, entendeu? As leis que já existem. Existe um código de postura dentro da Câmara de Vereadores, que é um novo código de postura do município, que é interessantíssimo, que fala muito sobre bebida na rua, sabe? Sobre o controle dos ambulantes. Ninguém estuda isso, ninguém dá bola para isso. Existe. Tá lá, existe, tá no papel. existe. É só botar Claro. em funcionamento. Vamos para mais uma participação. É o Elias, ele manda assim, ó, a situação do bairro Cidade Baixa em Porto Alegre. A questão não são os bares, pois a região ali é uma região boêmia. O problema é o consumo de drogas, a violência em relação a isso. Dos males, o menor. A prefeitura perderá receita com o fechamento dos bares ali. E que se estude um projeto de transferir tudo isso para um local que tenha só bares, né? Os velhinhos do bairro, mas não são só velhinhos, viu? Mas tem direito ao sono, né? Eu então sou velhinho, porque eu adoro dormir. Tem direito ao lazer, então... Não, o Elias colocou muito bem, eu acho que a gente já chegou também nesse consenso, tanto a Brasel como tu disseste agora, ninguém quer o fechamento, a extinção dos bares. Agora, de tudo que mais incomoda, ali a gente listou, consumo de drogas na rua, o tráfico, e aí nós vamos vendo como é um problema que tem que ser resolvido com muito envolvimento, muita gente envolvida. O envolvimento tem que ser grande. Aí vai a Polícia Civil para um trabalho de inteligência, a Brigada Militar até mesmo para dispersar aglomerações e confusões que já aconteceram, são bem recentes. Tem uma série de instituições, né, além da Prefeitura fiscalizando os alvarás, a SMIC com os ambulantes. Então, é um esforço conjunto. Dá para a gente colocar também alguns moradores, porque a gente sabe que tem uma gurizada que mora na Cidade Baixa e que utiliza o espaço desse jeito. Assim, ó, todo movimento e todo lugar tem radicais. Sim. Né? Assim como tem os radicais que vão para a rede social para dizer assim, a rua é nossa, a gente faz o que quer. Logo que teve aquele confronto com a Brigada Militar há um mês atrás, eles marcaram uma invasão da Cidade Baixa para começar às 8 da noite e terminar às 6 horas da manhã. Então, assim, ó, como existem moradores radicais,
existem pessoas que vão para a mídia dizer que o bairro tem que fechar às 10 horas. Com isso, a gente mataria o bairro. Né? Assim, ó, eu sou moradora do bairro, eu frequento o bairro, não uso carro fim de semana, entendeu? Eu frequento os bares, os restaurantes, as festas que eu vou são dentro do bairro. E assim como eu, 80% dos moradores moram lá e aproveitam o bairro porque gostam do bairro. O que a gente não gosta é os bares que não têm banheiro e daí as pessoas usam as nossas calçadas como mictório, a gente tem que tropeçar em fezes, a gente tem que tropeçar em vômito. Então, assim, ó, tem que ter uma solução. E a solução passa diretamente pela fiscalização, pela devolução do bom trabalho que a Brigada Militar vinha fazendo no bairro, e para isso a gente precisa do comprometimento do governo do Estado, que não existe, né? A Secretaria de Segurança se recusa a trabalhar com as associações do bairro, nem recebe, né? Então, assim, a gente precisa da Prefeitura, dos vereadores a favor do movimento de junção das partes e não de divisão, como é feito por muitos dos vereadores. Então, assim, enquanto não houver uma união de todas as partes para salvar o bairro, a gente vai continuar com fins de semana tumultuados, a gente vai continuar com bailes funks a céu aberto. E o pior, o risco que isso incide, né? Porque, assim, ó, qualquer acidente, qualquer incêndio, quando houver uma grande catástrofe, daí vão dizer assim, mas ninguém fez nada. Mas a gente vem pedindo há muito tempo. Os legalizados têm PPCI, tem saída de emergência, tem o banheiro, tem até o estacionamento que a lei exige para os seus frequentadores guardarem os carros. Mas assim, ó, e os que não têm? Eu estou lembrando de duas opções aqui, uma no estado da Califórnia, onde há um limite para consumo de bebidas alcoólicas nos bares, a partir da 1h da manhã. Isso foi minha experiência lá em 2013, não sei se a legislação do estado se alterou, mas até 1h da manhã você podia consumir dentro do bar a bebida alcoólica, a partir da 1h já era vetada, os próprios seguranças dos bares pediam para as pessoas pararem de consumir. E a segunda opção, aí já no estado do lado de Nevada, nos Estados Unidos, onde é proibido, desculpa, não, isso é na Califórnia. Nevada é permitido o consumo de bebida alcoólica na rua. Na Califórnia não é permitido o consumo de bebida alcoólica na rua, por isso a gente vê em alguns filmes o pessoal escondendo a garrafa dentro daqueles sacos de papel. Né? Isso seria uma alternativa, se a gente tem que chegar a esse limite de proibir o consumo de bebida alcoólica. Eu sei que isso é muito difícil, porque olha a quantidade de pessoas que estão se juntando na Cidade Baixa para beber na rua. Mas a tal ponto da gente chegar e ter alguma medida mais ríspida. Como vai ter que ter uma medida mais ríspida e o pior, né? Assim, ó, não tem o controle sobre menores, como a Thaís falou, né? E, assim, ó, é impressionante. Eu me lembro, e isso vale o registro, há 2 anos atrás a gente fez Brigada Militar, quando a gente ainda tinha no bairro, a Polícia Civil, a Associação e os próprios moradores, a gente fez com o DECA. A gente levou aquele ônibus do Ministério Público para lá. E, assim, ó, alguns pais foram chamados. E alguns pais ficaram indignados por a gente chamar os pais desses menores com a bebida. A gente apreendia a bebida. E eles queriam levar a bebida do filho embora. Então, assim, ó, a educação vem de casa. Pois é. Né? E isso é fundamental. Bom, Roberto, a gente está chegando no final, eu só queria mais uma participação do Diego. Oi, boa noite. Na realidade, esse senso de uniformização e elitização não condiz que as pessoas trabalhem, que se mudem esses moradores inconformados, nunca estarão satisfeitos. Essa é a opinião do Diego, né, que mora em Porto Alegre, e eu só não sei qual bairro mora o Diego. A gente está aceitando casa com piscina... Tá. 2 vagas na garagem. Da doação? Isso, tá para todos os moradores do bairro. Pois não sei. Eu também gostaria de me mudar atualmente, né? Se for uma casa melhor, quem sabe. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o problema é muito sério. A gente está falando aqui de bebida. A gente não está falando só de barulho, tá, gente? Não. E nem de pipi na rua. A gente está falando de consumo de bebida alcoólica, droga, confusão, drogas, roubo, enfim, né? Criminalidade. Eu acho que a gente tem que chegar a um consenso, tá? Eu vou fazer um apelo. Você que é mãe, acabou de ouvir esse relato, e especialmente se mora na Cidade Baixa, cuide para o seu filho. Mas está saindo com uma sacola de bebida, vai encontrar os amigos na rua. Depois, olha o resultado, né? Então, se a gente puder reunir todo mundo, se você que não mora na Cidade Baixa, também fique de olho. E a gente precisa de paz. E vá para o bairro para aproveitar e entrar dentro do bar. Sim. Porque, assim, o que acontece hoje é que as pessoas já vão com o espírito de ficar na rua. E isso é muito complicado. É a malandragem brasileira. Pensa bem, às vezes você não quer pagar a entrada, o convite, o ingresso, enfim, ou um couvert artístico, 5, 10 reais, e aí você está financiando toda essa ilegalidade aí que a gente está vendo, gente bebendo bebida sem procedência para qualquer um, sabe? Às vezes o barato sai caro. As
Especialmente se você um dia morar na Cidade Baixa. É verdade. Bom, fica aqui o nosso apelo para que a gente possa curtir uma noite numa boa. Eu tava lá na sexta-feira, foi embora meia-noite. Show dos Tortos era às 10, a banda já tá velhinha, a gente também não aguenta muito. Seja bem-vinda, Roberta, e um abraço a todos os moradores da Cidade Baixa, todos de Porto Alegre possam curtir o bairro numa boa. A Cidade Baixa de todo mundo. Né? No bom sentido, é claro. Com certeza. Seja sempre bem-vinda.